subindo aquele morro, vendo curva no meio do morro, só passava um carro só. Eu falei assim, meu Deus do céu. E foi só subindo pro miolo lá dentro assim, ó. E eu olhando assim, meu Deus do céu. Subindo o morro, descendo o morro, vendo curva. E aquelas casas, uma assim na outra assim, irmão, ó. As portas tudo para a rua. Eu achei interessante, eu gostei. Eu falei assim, meu irmão, ok, vamos para agilizar, que deve ser bom. E eu fiquei maravilhado de ver a igreja do pastor Geraldo no miolo ali, no centro ali de tudo, irmão. O Evangelho de Cristo vai ser pregado naquele lugar, no lugar correto que as igrejas têm que ser. Daquele jeito, irmão. Eu voltei para casa feliz, graças a Deus. E veio bem onde é que está. Num lugar que precisa de uma igreja. Aleluia. Bate palma nessa noite, dá glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito bom servir a Deus, adorar o Senhor, é o nosso prazer. O pastor disse, ontem eu estava pregando ali na vida ideal, Deus ali derramou a tua graça, o teu poder, foi muito lindo o que Deus fez. Foi um culto abençoado, né, pastor? Glória a Deus. Foi um culto maravilhoso. Meus irmãos, alguns irmãos que faltaram justificaram, outros não. O irmão Eduardo, seu pai está viajando. O Lucas hoje foi fazendo um trabalho social com crianças. Chegou bem tarde, cansado, por isso não pôde estar aqui. Mas os demais irmãos aí não justificaram porque a ausência no culto. Vamos estar orando aí pelos nossos irmãos que faltaram e pelos que também estão viajando, para que Deus assim nos guarde nessa viagem. Amém? Vamos estar lendo um texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 12. Mateus, capítulo de número 12. Vamos estar verbalizando, efetuando o versículo 16 até o versículo 50. Apenas 5 versos estaremos lendo. Mateus capítulo 12, versículo de número 46. Amém? Amém. Diz assim o texto. Falando ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu: ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celestial, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Podemos assentar. Hoje é culto de família. No culto de família, nada melhor para pegar como exemplo Cristo e sua família. Quando falamos de família, falamos de algo que Deus ele ordena, porque Deus ele ordena que nós devemos constituir família. A família é um bem precioso.
A família é um lugar aonde deveríamos se sentir seguros, aconchegados. É um lugar onde nós deveríamos ser amados, respeitados e honrados. Mas nós estamos diante de um texto que o evangelista Mateus, quando ele vai escrever este escrito nos oráculos de Deus, ele vai expressar algo muito interessante. Ele não dá os pontos do detalhe, mas nós iremos discorrer alguns outros textos para entendermos aqui. Quando nós lemos, nós entendemos que Jesus ele tinha irmão, Jesus tinha irmã, e Jesus também tinha uma mãe, mas o seu pai já não havia mais estado ao lado dele, porque já havia falecido. José, neste período, já tinha morrido. Então Jesus, por ser o primogênito, ele assumiu o legado do seu pai. Ele é quem cuidava da sua família. Jesus era o homem da casa. Por ele ser o primeiro, ele tinha que segurar as pontas de tudo aquilo que viria contra a sua família. Mas Maria e José não teve só Jesus, teve também alguns homens e algumas mulheres que agregaram naquela família. Mas houve um período nesta família aonde Jesus vai ter que largar um pouco, ou largar por completo, o seu legado de cuidar desta família, porque ele vai assumir um chamado que agora vai exercer, que é o chamado messiânico, é um chamado de resgate, é aonde ele vai se manifestar na palavra que João expressa quando está no Jordão batizando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele vai assumir o seu ministério, e assumindo o seu ministério, ele não vai poder estar o tempo todo com a sua família, com a sua mãe, com os seus irmãos, e também não vai poder estar trabalhando para trazer o sustento para a casa. Por quê? Porque ele precisava exercer um ministério de resgate, um ministério de salvação. Mas Jesus ele está diante de um povo que estava reunido em uma casa, e Jesus estava ensinando acerca do reino de Deus. Além de estar ensinando acerca do reino de Deus, Jesus também ele está fazendo algo que ninguém fazia, que era expelindo demônios. Jesus ele estava expulsando demônios, Jesus estava curando para que haja salvação. Em Marcos capítulo 3, versículo 20, vai dizer da seguinte maneira: então ele foi para casa, era a casa onde ele estava reunido, que acabamos de ler o texto em Mateus. Não obstante, a multidão afligia de novo, porque outrora ele estava passando e a multidão apertava, de tal modo que ninguém poderia comer, porque estava alvoroço, não tinha como as pessoas fazer as suas refeições. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, disseram. Então a família de Jesus que estava do lado de fora, que era Maria e seus irmãos e suas irmãs, não poderia ter com Jesus, mas a família, ou seja, os parentes de Jesus, estava dentro da casa. Aí o texto vai dizer: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o repreender, porque disseram: está fora de si, não está raciocinando direito, cara, está falando algo diferente, está falando de uma coisa que é sobrenatural, está agindo de forma diferente, porque está expulsando demônios. Então os próprios parentes de Jesus começam a repreender ele: opa, calma aí, rapaz, está fora de si? Cadê seu raciocínio? Perdeu a lógica? O que está acontecendo? Está fazendo algo que
é contra as regras judaicas. Aí o texto vai continuar dizendo: os escribas que ouviram, dizendo, os escribas que ouviram descendo de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Então, convocando, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Como pode o diabo expulsar o próprio diabo? Aí Jesus continua: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá existir. Então Jesus está dizendo: se Satanás expulsa o próprio Satanás, então esse reino não pode existir. É uma fábula, algo ilógico. Aí o texto continua: se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode existir ou subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir ou existir. Se, pois, Satanás se levantar contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, não pode existir ou subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus ele fala por meio de parábolas. Então Jesus está dizendo: olha, o negócio é o seguinte: existe uma família, mas se nessa família não tiver uma união e não tiver o mesmo pensamento, não andará junto essa família. Elas vão ficar divididas. Vai haver briga, vai haver discórdia, vai haver confusão, pode até haver morte. Então Jesus está dizendo: como Satanás, que vive no seu mundo, e seus adeptos, os demônios, lutar entre si, como eles vão subsistir ou existir se um matar o outro? Não tem como. A própria família de Jesus começa a repreender, e os escribas que estão perto dizendo: que é isso? Esse camarada está endemoniado, ele está cheio de demônio, ele está com o maioral, com Beelzebu, o príncipe dos demônios. É por isso que ele está expulsando os demônios, porque ele é o chefe. Então ele está mandando os mais fracos embora. E a própria família de Jesus não acreditaram nele e disseram: esse camarada está fora de si, ele não fala coisa com coisa, já perdeu o seu raciocínio, não tem lógica naquilo que ele está falando ou expressando. Agora, quando nós falamos de família, existem dois tipos de família. Existe a família de laço sanguíneo, que é aquele que é gerado pelo DNA do pai e mãe, que tem ali os seus parentescos de sangue, igual meu irmão ali está, meu irmão de sangue. Então é o meu irmão de laço sanguíneo, que é gerado pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Mas também existe uma família de laços espirituais, que é a família que Cristo constituiu, que chama-se igreja, que deve viver em coinonia, em comunhão. Então existem dois tipos de família: família de laço sanguíneo e também família de laços espirituais. A Bíblia vai expressar dizendo que no meio desses dois tipos de família, aí o sábio Salomão vai dizer que há amigos mais chegados que irmãos. Ou seja, tem amigo que é mais chegado do que o próprio irmão de sangue. Aleluia! Porque criaram um vínculo, criaram uma parceria, convive junto, pratica as coisas junto, janta junto, almoça junto, sai junto. Tem uma o quê? União. Lembra quando o salmista diz: bom e suave é que os irmãos vivam em união? O que traz discórdia? Desunião. Quando a pessoa está desunida da outra, eles vão pensar diferente, eles vão agir diferente, eles vão manifestar diferente. Aí cada um vai querer tomar um rumo. Lembra de Ló e Abraão? Era família. Mas quando um começou a pensar de um jeito, outro de outro, falou assim: não tem como andar junto, não, vamos se separar. E houve o quê? Ruína. Então uma família deve estar unida, não separada. Porque uma família que está separada, ela não vai subsistir.
elas vão cair em ruína. E quando a igreja é constituída por Deus, ela tem que viver unida, ela tem que viver junta, ela não pode viver separada, porque se viver separada, quem vai ter proveito nisso? O próprio diabo, porque ele vai trabalhar, ele vai lutar, ele vai agir com as suas artimanhas para colocar o que? Ciladas, para colocar pratos na nossa frente, para jogar o mal diante de nós. Aí nós não vamos conseguir fugir da aparência do mal. Por quê? Porque nós não estamos interligados junto a Deus. A Bíblia vai dizer, pelo sábio Salomão, em todos os momentos, ame um amigo, porque na hora que você estiver angustiado, vai nascer um irmão que pode estar do teu lado para te ajudar, te aconselhar, segurar nas suas mãos se estiver fraco, te levantar se você cair. Em todo tempo ame um amigo, porque na hora da aflição nasce o teu irmão. A pior coisa que tem é quando nós não sabemos quem é nosso amigo. E na hora que a aflição bate na nossa vida, todo mundo foge. Aí nós nos perguntamos: aonde está o meu amigo? Aí eu digo para você: ele está no lugar de sempre, sentado à direita de Deus. Jesus é o nosso bom amigo. É por isso que ele disse: eu sou o bom pastor, e eu sendo bom, eu vou dar a minha vida pelo meu amigo e pelos meus irmãos. Olha que interessante. O lugar da família está junto, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus estava dentro da casa, ensinando do reino de Deus, os seus irmãos e a sua mãe estavam do lado de fora. O lugar da onde a família de Jesus deveria estar era do lado dele, mas não estava. Estava do lado de... Tinha pessoas que era para estar do lado de dentro, mas está do lado de... Por isso que as cadeiras ficam vazias. Por isso que a igreja fica assim. Porque eles não conseguem ver quem é a sua família. Aí eles amam mais o mundo do que a Deus. Eles amam mais as trevas do que a luz. O próprio João vai dizer que Cristo veio como luz para brilhar na terra. Mas o povo, o ser humano, a humanidade, preferiu mais as trevas do que a própria luz. Por quê? Porque quer seguir a vontade do coração, quer viver pelas emoções humanas. A emoção humana é corrompida pela queda de Adão. Se nós vivemos pela emoção, nós vamos o tempo todo fraquejar, o tempo todo nós vamos se lamentar, o tempo todo nós vamos chorar, o tempo todo nós vamos depreciar. Mas se nós vivermos pela razão, nós vamos viver pela lógica e entender que tudo nessa vida é transitório, é passageiro. Aleluia. Mas a única coisa que permanecerá para sempre é a palavra. Passará céu e terra, mas as palavras do Senhor não passará. A palavra é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Cristo Jesus. Tudo pode passar, mas Cristo vai permanecer do mesmo jeito que sempre foi. Cristo nunca vai deixar de ser o Pai, Cristo nunca vai deixar de ser o Filho, Cristo nunca vai deixar de ser o amigo, Cristo nunca vai deixar de ser o irmão que nós precisamos. Ele sempre vai ser a nossa causa mais preciosa. O lugar da família de Jesus era ao lado dele, dentro da casa, mas eles estavam do lado de fora. Enquanto as pessoas não entenderem que Jesus Cristo é a única razão de nós estarmos aqui nessa terra, eles vão viver do lado de fora. Enquanto o ser humano não entender que Cristo é a única solução
eles vão continuar vivendo do lado de fora. Enquanto a humanidade não entender que Cristo é a única razão da nossa vida, eles vão continuar vivendo do lado de fora. E viver do lado de fora é viver sem fé. Viver do lado de fora é viver uma vida sem sentido, sem propósito e sem razão. É viver uma vida sem direção. É viver uma vida de ilusão. Ele vai estar triste, ele vai estar chorando, ele vai estar lamentando e não terá paz na sua vida, porque o mundo não pode oferecer a paz que acalma a nossa alma. Porque está batido, ó minha alma, porque perturba dentro de si. Irmãos, se nós vivemos do lado de fora,